Deus abençoe. Karine, então, é contigo, com o Rodrigo. Vocês estão com a palavra de Deus nessa noite. Bom dia. Vamos tirar. Você vê o que eu sofro ali, né, Karine, no domingo, né? Ai, coisa boa. Ai, ótimo, então tá certo. Boa noite, gente. Eu estava aguardando esse momento tão gostoso. Primeiro porque eu estou na minha igreja local. Alô? Estão me ouvindo? Eu estava conversando essa semana com o Ismael Sobrinho, que é um psiquiatra, lá de Belo Horizonte. Ele é o psiquiatra vamos colocar assim, ele é o psiquiatra das pessoas, das pessoas cristãs. E aí nós dois estávamos batendo um papo e falando, nossa, né, do povo que convida para ir fazer uma agenda fora, e é uma bênção. Mas a gente estava falando como é saudável a gente investir na igreja local, porque é aqui que as nossas filhas e filhos são trabalhados nas emoções. E eu tenho a alegria de dizer que esse dia vai ser muito importante para todos nós, porque senti muito no coração de trazer a vida do Rodrigo. Ele está ajeitando aí o microfone, mas depois eu vou pedir para você vir aqui, Rodrigo, porque ele tem acompanhado, gente, ele tem ouvido, ele tem estado com os jovens, nossos filhos, durante os pequenos prazos, né, Rodrigo? Pode vir aqui. Quem aqui não conhece o Rodrigo, gente? Alguém não conhece? Dá um salve aí, Rodrigo. Salve. Tá fácil aí, tá bom? Testa aí. Som. Então vamos começar, porque o nosso tempo, quem vai produzir não são nós, é vocês que vão trazer as respostas. E, obviamente, que uma das coisas que nós vamos falar hoje sobre juventude é entender, enquanto eu e o Rodrigo conversávamos, né, Rodrigo? A gente estava analisando como fica sem sentido você ir hoje numa palestra de pais, que você ouve uma série de coisas de você se comportar de forma ABCDF. Nem sempre aquilo se aplica para sua casa. Uma receita pronta, né? Isso. E se você aplica, nem sempre a coisa funciona. E não funciona talvez porque nós estamos olhando a situação de uma forma diferente do que deveria ser, não é, Rodrigo? Quer falar algo sobre isso? Eu acho que sim, né, gente? Aqui a ideia, nessa noite, é a gente trocar algumas experiências, mas as respostas, não é, Karine? Vai vir esse grupo aqui, qualificado, abençoado, né? Fala um pouquinho, Oi. Fala 2 minutinhos só o que o povo, os meninos ontem, porque ontem teve uma turma aí, o Júlio, o Adriano, o Davi, o Rodrigo, eles estavam falando para os homens, para os menininhos, né, os rapazes. Quais foram as dúvidas deles ontem? Tá bom. Gente, eu acho que a gente não pode agora, mas foi muito legal. Não Cadê o... Não dá para falar? Gente, é o seguinte, eu não vou falar exemplos aqui tão claros, mas como foi maravilhoso a gente poder ouvir os adolescentes dúvidas que Rodrigo, sobre sexualidade, sobre, que mais que foi? Relacionamentos, drogas, vícios. Eu, particularmente, nunca tive essa oportunidade de ter alguém para instruir corretamente. Então, assim, tiveram perguntas cabeludas, e era isso que a gente queria. Coisa que eles vão perguntar lá fora, coisa que eles vão ver na pornografia para poder entender. Então a igreja precisa também, eu elogio aqui a programação do GAP, porque foi uma oportunidade que a gente deu
para os adolescentes trazerem essas dúvidas e a gente precisa estar preparado para poder responder. Sem filtro. Foi proibidão mesmo, não foi, Rafa? Então, quer que eu fale uma só? Com certeza. Será? senão eu ia perguntar mesmo assim. Pode falar a pior de todas. Vai, vamos lá. Não, teve gente que adolescente lá. ali. Ai, meu Deus, o que a gente faz? Preserva a ética ou a gente joga aqui? Eu não vou falar quem foi, não é? Claro. Mas uma pergunta foi assim: olha, tio, se o fulano Ai, gente, eu tenho vergonha. Ixi, você tem filho homem, vai lá. Ele perguntou assim: ó, se por acaso um fulano dá o furico, perdão, irmãos, não se escandalizem, e ele se arrepender, ele pode ir para o céu? Olha aí. É só uma deixa, tá, gente? Depois o Adriano conta para vocês aí, porque tiveram lá o chat também. Pornografia. Masturbação. Muita masturbação é pecado. Pouca masturbação é pecado. Vício em pornografia foi tratado, perguntado sobre isso, gente. Aqui, ó, nossos filhos. O Chacho contribuiu também, né? Também? Uhum. Então, assim, tiveram várias perguntas, assim, profundas, difíceis de responder, se a gente não se desnudar e nos colocar no lugar deles e poder orientar de uma maneira muito sadia. Não é, Júlio? E quando a gente fala de juventude, essa é a única parte teórica para dividir com vocês. A gente tem que lidar com 3 fatos bem simples, né? Primeiro, que é a época que eles começam a fazer suas próprias escolhas. E aí entram as atrações, entram as músicas, entram os gostos de comidas, de filmes. Tudo isso vai levando a uma conclusão de como eles são, quem eles são e qual que é a tendência que eles vão ter de desenvolver suas áreas de habilidades, até profissionais lá na frente. A outra parte é o ato que eles vão se experimentando, estar, né, numa autonomia muito mais longe da gente e se testando para saber até onde vão os seus limites. Mas quando o assunto entra na parte de juventude, que isso não é novidade para ninguém, tem um vídeo de 3 minutinhos que resume tudo que a gente vai falar hoje, porque o que acontece? Às vezes nós pais estamos na igreja, passamos boas lições, falamos sobre Deus, porém tem uma coisa chamada conformidade social, que é o que empata o nosso avanço como pais na questão de fazer com que esse jovem tenha profundidade nas escolhas deles. Alguém já ouviu falar dessa palavra, conformidade social? Conformidade, ninguém? Levanta a mão, quem? Já alguém? Não? Já uma pessoa? Vocês vão ver num vídeo, ele é rápido, mas ele representa tudo o que a gente precisa entender, porque quando o Rodrigo e eu, a gente conversava sobre o assunto, a ideia era o quê? Nós precisamos aprender a treinar filhos, ao invés de só ficar na moralidade do que é certo ou do que é errado. Quando eles são pequenos, o falar do que é certo e que é errado é bem-vindo e é recebido por eles. Quando você é jovem, quem já está com os filhos maiores aí, essa história de certo e errado não... O que a ciência pode revelar? E agora vocês vão ver exatamente como pode. Às vezes ele é uma pessoa excelente, mas a força que um grupo exerce na mente de um jovem, ela retrata exatamente essa pesquisa feita por Salomon Osh, que é um psicólogo maravilhoso. Olhem aí, ó. O que a ciência pode revelar sobre a susceptibilidade da mente humana? Desde a década de 50, cientistas conduzem experiências sobre a conformidade ao grupo e como líderes como Manson manipulam seus seguidores. O psicólogo Dr. Solomon Ash foi um dos primeiros a estudar o poder da conformidade. Ash queria saber se havia alguma coisa estranha ou especial em pessoas que seguiam líderes malucos ou se pessoas comuns como eu e você poderiam ser levadas a isso sob certas circunstâncias. O
O experimento de Asch sobre conformidade é famoso entre os psicólogos sociais, como o Dr. Benjamin Zablock. Boa tarde. Ele não precisa de tecnologias caras. O sujeito a ser testado é simplesmente colocado numa sala com um grupo de atores que fingem que também estão sendo testados. Essa é a primeira. É mostrado um par de fichas. A primeira tem uma linha desenhada. A segunda tem várias linhas de diferentes comprimentos. Os indivíduos têm que escolher uma linha igual à da primeira ficha. Todos os atores que fingem estar sob o teste dão a resposta errada. Após todos darem a mesma resposta errada, pede-se o mesmo para a pessoa que está sendo realmente testada. O experimento foi projetado para testar se o sujeito vai agir contra o grupo, responder corretamente ou de acordo com o grupo, dando uma resposta que ele sabe ser errada. Inicialmente, muitos deram a resposta certa, mas não imediatamente. A maioria das pessoas hesita. Elas exibem externamente o conflito interno entre o desejo de fazer parte do grupo e a vontade de dizer o que estão realmente vendo. O experimento continua e muitos participantes acompanham o grupo sabendo que estão dando a resposta errada. O desejo de ser aceito supera o desejo de fazer o que é certo. Prestar atenção. Descobriu-se que 75% das pessoas testadas negam aquilo que Estão vendo e entram em conformidade com o que as outras pessoas disseram. E não porque havia motivos legítimos para a incerteza, mas sim porque elas foram levadas pela força da conformidade com a opinião unânime do grupo. Os cientistas atribuem esse comportamento a um fenômeno conhecido como pensamento de grupo. Líderes de seitas como Charles Manson, cuja força vem da criação de um pensamento de grupo unificado, são rápidos em explorar as necessidades e desejos básicos de fazer parte de um grupo para manipular os outros. E aí, não é a gente? Às vezes você cria um filho muito bem criado, ele tem a estrutura, ele recebeu muito bem os ensinos e numa resposta, por exemplo, você é virgem, numa resposta onde a maioria não é, de uma amiga, ou você beijou quantas para um menino, num grupo social onde é validado a quantidade, o menino se retrai. E é o que acontece ali. O desejo de ser aceito por esse grupo supera o desejo dele poder defender a opinião dele. E como que você faz, como que eu faço, nós pais, podemos fazer para fortalecer a identidade dessa menina, desse rapaz, o suficiente para ela ter convicção de que às vezes é melhor ela ser rejeitada no grupo, mas não mudar a opinião do qual uma pessoa cristã ou moral, corretamente falando, necessita para que ela avance. Alguém tem uma receita? Você está com escola, você lida com jovem o tempo inteiro. Quantas de nós aqui na escola não passamos esses relatos aqui? E às vezes a gente se calava por vergonha de dar as nossas opiniões, justamente porque você sabia que a tua opinião não era do grupo. Posso usar um exemplo de ontem? Deve. Ontem foi exatamente isso. O tema era masturbação. E um de nós que estávamos na linha de frente perguntou assim, depois de uma pergunta sobre esse tema, perguntou: quantos aqui que já se masturbaram? Todos levantaram a mão. Aí eu pensei, falei, bom, mesmo sendo algo vergonhoso de se fazer em público, talvez ali tivesse alguns adolescentes que ainda não tivessem feito. Mas mesmo sendo vergonhoso, todos levantaram as mãos. É um exemplo claro, né, disso que a gente está falando. Perfeito.
né? Exatamente. E aí, e uma coisa curiosa, sabe o que o Adriano comentou quando chegou em casa? Ele achou curioso que nenhum rapaz perguntou sobre, óbvio, os assuntos eram diversos, e sempre o assunto sexo sobrepõe, né? Mas como a gente não tem rapazes falando sobre dinheiro, sobre investimento, sobre futuro financeiro, que eles serão futuros provedores de suas casas. E a pergunta que me soou enquanto ele comentava comigo é: até que ponto nós pais estamos treinando os nossos meninos para serem provedores? A gente sabe, eles sabem, eles ouvem desde pequeno que homem é provedor. Mas você treina? Sabe um hábito antigo que todo mundo tinha e hoje a gente não vê muito? Os meninos iam trabalhar com os pais. Desde cedo, é verdade. Se o pai era arrumador de carro lá, mecânico, se ele tinha escritório. Hoje a gente, tudo atrapalha, tudo não dá, tudo não sei o quê. Nos Estados Unidos é muito comum ter um dia do ano que todos os pais levam seus filhos na empresa para entenderem mais sobre o trabalho deles. Porém, isso entra no ponto de treinamento. Então, o treinamento, ele não é uma coisa linda que a gente vem fazer aqui, na igreja, sei lá, em algum coach que você vai, que você paga 10 mil reais para fazer um troço desse. É o dia a dia que você entende que eu preciso entender que a cabeça dele precisa aceitar que ele vai ser treinado com aquilo que você vê de dificuldade que ele tem no dia a dia. Mas para você ver, você precisa atuar e estar junto. Tem um mecanismo muito, muito fácil da gente trabalhar com filho e treinar filho, que é você trabalhar num elemento chamado diversão. Como que o sistema tem nos roubado nossos filhos? Através do quê? Entretenimento. De todos os níveis possíveis de entretenimento. E nós falhamos nisso. Vou dar um exemplo simples. Há umas 3 meses atrás, nós estávamos viajando, eu e o Adriano, e a cidade que nós estávamos, o lugar que nós estávamos era autorizado o uso da maconha. Quando nós estivemos lá, uns 5 anos atrás, sei lá quanto, era raro a gente ver lojas de cannabis, né? Muito raro. E aí agora a gente viu, parecia que tinha um em cada esquina. E uma coisa que me chamou a atenção é que tinha um lugar que era só para executivos. Era uma avenida só de executivos. Naquela avenida, só de executivos, tinha mais ou menos umas 3 por quadra, lojas de cannabis, e dizendo sempre um lema embaixo: aprenda a relaxar, diminua seu estresse. E a outra frase lá que tinha a ver com essa conotação. Justamente no maior centro nervoso de empresários que estão lá para definir coisas do futuro econômico daquele país. E uma coisa que nos chamou muita atenção, estava lotado em todos os lugares, na frente o povo sentado assim, fumando maconha tranquilamente, pessoas da nossa idade de forma muito tranquila, mas o que eu pensei? Eles foram pegos por uma mensagem suave, de diversão. Você está estressado? Não tem por que não fumar. Alivia o estresse. E a diversão, ela depende de como que eu transmito essa informação para o meu filho. E às vezes a gente é muito pesado, não é? Não sei vocês, mas esses dias atrás, quando eu fui viajar, eu estava iniciando o voo, daí eu pensei: Senhor, fala comigo nesse dia, tal. Naquele dia Deus falou assim: filha, eu vou falar contigo na viagem. E uma das coisas que eu entendi foi da maconha. Porque ele falou assim para mim: a forma que você está transmitindo algumas coisas para as suas filhas está muito pesada. Sim, porque a Gil é psicóloga aqui. Tem mais psicóloga? Você também ouve adolescente? Você está ali direto. Gente, quem lida com jovens, você chega em casa, você fica muito preocupado. Aí você fica meio neurótica. Cuidado, não faz isso. Isso é feio, isso não pode. Isso não sei o quê, isso o quê. Fica, e se você não se controla, você fica carregada. E eu estava assim.
E quando eu pedi, Pai, instrua-me na palavra, instrua-me com sabedoria, Deus falou assim, ó, existem formas leves para você falar da mesma coisa, sem você enfiar a coisa assim, ó, como se a coisa tivesse que ser uma espada penetrante, do não sei o quê, que óbvio que um filho vai ter resistência de ouvir. E por isso que a palavra divertida, ela pode entrar de um jeito mais gostoso para falar da mesma coisa, não é, Rodrigo? É como fala, né? Passa aí, Lucas, o segundo videozinho. Vocês vão ver a diferença entre... Esse vídeo é de 1 minuto. Ele vai falar a mesma coisa do que esse segundo vídeo, mas vocês vão ver que ele vai falar de um jeito divertido. Como é a impressão que vocês sentem ao ver a mesma mensagem, só que um pouco mais curta, de uma forma mais divertida? Olhem aí. Vamos ver. Pode aumentar o voluminho. É sobre conformidade social, é a mesma coisa. Esses são os atores, os que estão entrando, tá? E a menina, esse povo, a primeira que entra é a que está sendo testada. Tá dando influência com 2 vídeos ali. Ó, fiquem olhando a dinâmica. A pessoa entra de um lado, os atores mudam o lugar e o que eles vão fazendo, ó? Muito bom. Esse é o resumo. Aí, claro, eles foram fazer brincadeirinha. Aí, cara dele. Aí ele sacou. Esses somos nós, gente. Em maior ou menor grau, nós todos. Mas vocês viram, nós passamos a mesma mensagem, falando a mesma coisa de um jeito diferente. E aí, essa é a primeira lição de hoje. Eu preciso ter uma janela. Quando você lança um foguete pro espaço, você tem que ter todo um cálculo de projeção, porque existe uma janela de abertura e de saída daquele foguete. Que se você entra na janela, que é tipo essa daqui, se eu entro na janela certa, eu tenho acesso àquilo, eu vou ter mais êxito no que eu faço. Se eu não entro no cálculo certo da janela que está aberta, eu não tenho adesão com a minha fala. A mesma coisa funciona para o filho. Você nunca sabe quando a janela mental dele está aberta. Nunca. Hoje, olha só o comentário da minha filhinha aqui. Estava vendo um filminho, ela falou, mãe, sabia que quando eu era pequena, a Tatinha falou para mim que o dia que tiver chuva, se eu assistir televisão, vai um raio na televisão? Aquele dia a janela dela mental estava aberta para ouvir, ela nunca mais esqueceu. Uma informação, ela sabe que não é verdade. Daí depois passou uns minutinhos, ela falou, eu acho que aquela tia gostava de mim, porque ela preferia brincar do que me deixar assistindo TV. Olha a conclusão dela sozinha. E por que isso? Porque você não consegue prever
a hora, o dia e o momento que a janela mental dele vai estar aberta. Então, as tuas palavras precisam ser muito certeiras para que a tua forma de colocar as palavras não seja tão pesada. Faz sentido para vocês isso? Quem aqui se vê numa posição um pouco mais light e que vê que é por aí o caminho? Nenhum de nós? A Raquel e o Júlio? Por aí? É de reconhecer isso em que sentido? A gente não sabe, né? De raiva, de tudo que um filho desperta. E para isso precisa do quê? De treinamento de quem? De nós pais. Isso é treino da nossa parte. Vocês vão ouvir agora o Rodrigo falando de masculinidade, que é um tema que tem nos preocupado muito hoje, né? E eu tenho certeza que a vocês também. Ele está lendo um livro muito bacana, né, Rodrigo? Conta aí para nós. Muito bom, galera. A gente, nas nossas rodas de mesa, né? Nas nossas células, né, Adrianão, a gente tem falado sobre alguns temas. E amanhã, então nada mais oportuno que a gente dar uma ensaboada em nós mesmos hoje mesmo. Esse livro do Renato Vargens chama Masculinidade em Crise e seus efeitos na igreja. Cara, sensacional. E daqui a gente começou a trocar algumas ideias e a gente percebeu que era um assunto bastante oportuno. Então a gente está falando de paternidade. Está falhando um pouco, né, irmãos? Escuto? Vai? Tá de boa? Então vou ficar com isso mesmo, cara. Obrigado. Mas aqui, rapidinho, cara, a gente separou aqui alguns pontos que masculinidade paterna, tá? Incrível a gente ter que falar que precisa ser masculinidade paterna, né, Jefferson? Porque tem uma inversão nessa sociedade de hoje. O Hulk virou mulher Hulk. Dá para acreditar nisso, Davi? Outro dia eu estava vendo essa série, falei, não acredito que eu estou vendo, cara. Nem eu, assustei. O Hulk é o Hulk, gente. Ele é o símbolo da masculinidade. Ele é o símbolo de músculo, de força, de virilidade, de testosterona. Séries onde você vai ver os homens deixando de lado, né, essa figura que nós fomos criados e acostumados com a firmeza e a força da masculinidade. A nossa sociedade tem quebrado aos poucos, em uma sociedade progressista, a influência direta desses valores judaico-cristãos, onde o homem e a masculinidade também é um dos importantes pilares da sociedade. É ou não é, irmãos? Então é importante nós falar um pouquinho sobre essa questão da importância da referência masculina. Como ela é importante para os nossos filhos. E nós aqui, pais, muitas vezes a gente negligencia isso. E aí eu trouxe aqui até uma estatística, tá? Para a gente entender a importância dessa referência. Há uma estatística já de alguns anos, eu não consegui o dado atualizado, mas que diz o seguinte: quando o homem se converte primeiro a Cristo, em 92% dos casos, toda a família vai aos pés de Jesus também. Por outro lado, quando a mulher vai primeiro, antes do marido, apenas 15% em média, o homem e os filhos, na totalidade, se rendem a Jesus. O homem tem um papel fundamental, importante em todas as casas, famílias, na sociedade. A nossa influência para os nossos filhos, ela é extremamente importante. Não é, irmãos? Não é, Roniel? E o ponto que eu trago aqui também é como que a gente tem lidado com essa tarefa. Nós somos responsáveis dentro do nosso lar. Então nós temos que entender, é muito importante nós termos essa nossa influência. Quer ver outro? Outro dia eu vi uma história de um filho de pastor. Olha que legal, cara. O menino estava numa roda de amigos, e aí, mais uma vez, falando sobre a contramão.
que a gente viu ali sobre aquela ideia de seguir o fluxo. E o menino disse assim, eles estavam em 3. Um disse, olha, cara, o meu pai conhece o prefeito da cidade. Aí o outro, para não ficar para trás, falou assim, não, meu pai conhece o governador. E aquele menino, sem saber o que falar, poderia até mentir, não é? Mas ele falou assim, o meu pai, ele conhece a Deus. Houve um silêncio naquela sala. Porque ele resolveu ir ao encontro daquilo que o seu pai o influenciara para fazer, para falar. Então aqui é, o que nós temos influenciado? O que eles veem em nós? Qual é o legado? Outro dia eu estava conversando com a Ohana, qual é o legado que a gente tem que deixar para os nossos filhos? É a nossa responsabilidade pensar nisso, gente. O que eles pensam a respeito de nós? Já parou para pensar? Nós conversamos muito sobre isso, porque não adianta a gente ter um papel aqui na igreja, vir aqui, ter um cargo aqui, viver na igreja e negligenciar nosso bate-papo de mesa com os nossos filhos, a influência lá na nossa casa. Então a gente vai ganhar tudo, ser reconhecido, fazer um monte de coisa, mas na realidade a gente não atingiu o nosso papel. Tem uma frase que eu acho legal no mundo corporativo, que é, nossa, o pessoal fala muito sobre sucesso e tal, né? E aí, de repente, as mulheres, no passado, quando tinham um papel diferente de hoje, de estar mais em casa, dizia assim, olha, atrás de todo homem bem-sucedido, tem sempre uma mulher, não é? Não tem essa? Sábia, uma mulher boa. Eu mudo essa frase hoje, porque atrás de todo homem muito bem-sucedido, tem uma família arrebentada. É o que eu tenho visto na sociedade hoje. Por quê? Porque o papel do homem de influência na sua casa foi invertido. Ele quer ser o cara lá no seu trabalho. Se dedica. O Milton Neves, conhece aqui o Milton Neves, galera? Sabe que a esposa dele morreu, jornalista, né? Esportivo, muito conhecido. Morreu um tempo atrás. E 2 anos, eu acho, 2 ou 3 anos. E essa semana ele deu uma declaração. Ele falou o seguinte: eu dediquei 90% do meu tempo para os microfones, para a rádio. Mas tudo que eu queria era voltar no tempo e ter mais tempo com a minha esposa, com os meus filhos. Um cara que tem uma casa de 70 milhões de reais avaliada, uma oferta essa semana, ele negou porque ele quer ter a casa, porque lá ele lembra da esposa. Mas a esposa se foi. Os filhos criaram, os filhos bateram as asas. A influência que a gente tem. Rapidinho aqui. Outro ponto é a nossa transferência de responsabilidade, galera. Como a gente tem a síndrome de Adão. Foi a mulher que tu me deste. Transferimos a responsabilidade toda para a mulher. Da criação, da educação financeira, da educação cristã, de tudo. Uma mulher que já está abarrotada de um monte de coisa, nós homens gostamos de transferir toda a responsabilidade. E quando uma coisa não dá certa, ô Adão, como é bom relembrar de ti, foi a mulher que tu me deste. E daí entra com o papo da diversão. Entra o papo da diversão. Sabe por quê? Boa. Eu preciso olhar, uma vez falar, né? A palavra fala, filhos são herança de Deus. Se é herança de Deus, subsidiante você tem que saber administrar muito bem como uma empresa, certo? Boa. Dentro Boa. de uma empresa tem venda, tem marketing e tem todo um sistema de planejamento. O que eu estou passando para o meu filho a respeito de quanto eu me divirto, ele tem ideia Boa. que o meu casamento é divertido? Boa. Boa. Faz sentido, Rodrigo? Você está falando desse Demais. homem aí? Demais. Né? Ótimo, meu pai é jornalista, né? Profissional, sei lá, famoso, o que for. Mas assim, esse filho cresceu com a ideia... Esses meus pais, eles se divertem? Porque às vezes vocês vão falar, divórcio não é bom, vão falar um monte de coisa. Ai, gente, eles não suportam ouvir. Eles não suportam. Eles já ouvem demais. Só que a pergunta é, você se diverte como casal? Porque se o teu filho olha em você um casamento divertido, por óbvio, a janela mental desse filho vai estar aberta para receber o quanto é gostoso o ato de se relacionar. Boa. O que você está vendendo? Porque é uma venda. É uma venda, mas não é uma venda manipulativa que nem a do mundo. É uma venda para eu, ao invés de eu vir com uma Bíblia e dizer um monte de coisa moral, eu preciso ter a ação, como a palavra fala, e falar, eu vivo isso.
Mas eu vivo não porque eu preciso te vender a Bíblia para você ler todo dia. Porque eu me divirto. Me divirto. Eu desfruto da minha vida. Bem falado. Eu vou dar um exemplo, tá? Tá. Hoje. A Ohana me mata. Ai, meu Deus. Tava lá em casa hoje, né, Julião? E aí, depois do almoço e tal, e a gente brincando ali, não sei o quê. Ô, Léo, vou falar, tá? Desculpa, tá? Mas aí, você que me falou, tem que, né? No curso Aliança, aliás, Universidade da Família, hein, galera? Muitos cursos, assim, sensacionais. Aliança dos casais, né? Beleza, fechado o parênteses. Tava lá e tal, e aí daqui a pouco eu dei um abraço na Ohana e já comecei a beijar ela num cantinho assim, meio escondido da casa, e daqui a pouco veio a Heloísa, assim, né? Aí, sabe, natural da gente, né? Normalmente a gente, né? Aí eu falei, quer saber, vamos botar ela, ela ficou um pouco constrangida, mas ela viu que a gente estava se divertindo, que é um pouco do que a Karen estava falando. Falou, quer saber? Sabe o que nós estávamos fazendo agora? Falou, não quero nem saber o que vocês estavam fazendo. Não, a gente só estava se beijando, minha filha. E que é divertido. Então é isso que a gente vende mesmo. A gente quer mandar uma casca de alguém que, cara, não. Lá eles nos veem por completo, gente. A gente faz de conta que não. Não é? Perdi, gente, perdão. Porque o Lucas acabou de me dizer que só tem 10 minutos. Meu Deus, eu vou acelerar aqui, tá? Não, vou acelerar. gente, tá louco, Léo? O que é isso? Você vai falar isso para uma mulher? Deixa eu andar aqui então, rapidinho. Que tem dois outros, bem rápido aqui, tá, cara? Prometo. E eu acho que a gente vive também numa sociedade onde a figura do homem, ela a gente tem dois extremos. Ou é muito pouco testosterona, aonde falta decisão, aonde falta uma firmeza, aonde falta uma referência de alguém que realmente executa e cumpre aquilo que diz. E a gente tem um outro extremo de uma testosterona acima de 1.500, 2.000. Do cara que é um autoritário dentro da sua casa. Em ambos os casos, nós temos crises. O autoritarismo gera o quê? Uma crise silenciosa para os nossos filhos. Eles sequer vão demonstrar alguma coisa contrária contra nós. Por quê? Porque eles têm receio, medo desse autoritarismo dentro da nossa casa. E quando tem pouco, joga a responsabilidade para a mulher. Fala com a sua mãe. Eu posso falar... Gente, eu vou falar um exemplo aqui que aconteceu algumas semanas atrás, para a gente entender um pouco para nós. E aqui eu abro meu coração mesmo, gente, porque a gente precisa realmente gastar energia nas nossas vidas e na nossa casa como homens. As mulheres se preocupam demais e muito bem com isso, congresso e não sei o quê. Agora tem um congresso aqui, é o primeiro congresso, cara, aqui da nossa igreja, e se a gente for olhar para a maioria das igrejas do Brasil, nenhuma teve algum. As mulheres se organizam, se preparam, se treinam. Né? Universidade da Família, mulherada em peso, para trazer os homens, não deve ser fácil, né, Léo? Léo puxa daqui, tá ali e tal. Né? Jefferson com os homens, né? Puxa, né, Jefão? A gente precisa nos treinar, galera, a gente precisa ir atrás disso. E aí, o ponto que eu coloco aqui é que, na questão de pouca testosterona, eu tenho um caso que eu fecho, cara, para a gente andar, mas a gente recebeu recentemente uma pessoa, recém-casado, tinha uns 2, 3 anos, e numa conversa, Roniel do céu, ele me falou assim, perguntei, né, como é que tá a vida, Karim? Pô, porque a gente foi padrinho de casamento, tem muito tempo, para de falar, Rodrigo, senão eu vou saber quem é. Não, mas é de longe, não tem... O que aconteceu? Ele falou assim para mim, cara, tá uma bênção. É mesmo? Conta para mim, então. Eu parei de trabalhar. O homem falou isso para você? Falou. Mas como assim? Não, gente, como assim, Deus, cara? Não, é o seguinte, eu trabalhava todo dia até 7h30, Ronel. Eu pensei, ele virava, né, à noite até 7h30 da manhã, né? Pensei, né? Não, 7h30, 19h30, tá. E eu não estava vendo minha filha crescer. Eu falei, caraca, eu imaginando que vai chegar isso. Então, eu parei de trabalhar e estou trabalhando agora em casa, fazendo uns biquinhos. E aí agora eu estou com a minha filha. Eu falei, e tua esposa? Não, ela está trabalhando. Até que horas? 19 horas. Então quer dizer que ela pode. O bonitão não. Por quê? Porque ela ganhava mais que ele. Entenderam? E aí eu entendo que pode ter uma pressão da mulher, não importa, homens.
O homem foi feito para trabalhar, não é, Adriano? O homem foi feito para trazer o pão, para trazer comida, para trazer dinheiro para casa, o sustento. Não é só isso, claro, mas esse é o básico, né, gente? Olha o padrão. Eu estou falando de gente crente de muitos anos. Igual o Ken, ficar em cima da Barbie, Então, achando que o mundo só circula em relação a isso. não é? E aí eu tenho um texto aqui que eu acho muito legal, que diz o seguinte, ó, 1 Coríntios 16, 13 e 14, diz assim: estejam vigilantes, primeira palavra, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Uau! Isso aqui daria uma pregação, hein, Léo, para Congresso. Para congresso. De homem. De homens. E De homens, que é agora, hein? Eu tô 18, 19, 20. tá na cozinha para ouvir o papo dos homens, mas ninguém me deu corda. Bom, nosso tempo tá... Mas assim, gente, eu recomendo homens, tá? Renato Vargens, Masculinidade em Crise. Muito legal, vamos colocar até no grupo da Umarada lá, né? Eu acho muito bom. Eu quero recomendar um livro chamado... Eu tive num congresso semana passada, 2 pessoas falaram desse livro, Deuses Falsos, que ela fala quanto essa ilusão que a gente vive de sucesso, ela é, na verdade, um Deus falso. E um outro livro chamado A Carta de do Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Boa pra caramba. Né? Tudo isso, eu quero pegar aqui, nós vamos continuar, mas a transmissão ela é curta, não é? É isso, né? Porque agora a gente que falou, agora é vocês que vão ser treinados para treinar. Mas só para quem está ouvindo, o nosso foco aqui é poder dizer o seguinte: eu tenho diversão. Você tem que trabalhar na mente de um filho pela entrada da diversão. Entender que não é só blá, 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 é fazer o treino, que é isso que nós vamos fazer agora, depois que o povo não conseguir mais transmitir. Reavaliar como são os finais de semana de um casal. É muito necessário avaliar a dinâmica da tua casa. Se ela é mais individual, se ela é grupal, se tem interconexão de pais com filhos, ou é só mãe e filhos. Isso é meio óbvio, mas essa é uma questão que se um da família não avança, a família inteira também não consegue seguir. E uma coisa que é bem importante, e o meu desejo aqui é do que a gente vai fazer agora, é de treinar alguns aspectos bem específicos, e eu vou falar todos para eles irem encerrando, mas vocês vão ter que ter respostas, que eu e o Rodrigo não vamos dar, para 5 perguntas. Primeira, como você treina um filho para agir na plenitude da sua masculinidade e entender a força dele de influência? Ótimo, obrigada. Segundo, aqui, ó. Você está em um hotel com filhos e esposa. Percebe que seu filho deixa a mala toda revirada. Ele só quer brincar e você precisa treiná-lo para ser mais organizado. Como que você vai fazer isso? Vocês vão debater aí. Próxima. Vocês saem para jantar na companhia de adultos. Como treinar filho para conversar em meio aos adultos sem usar celular? Vocês já perceberam que eu saio para jantar com vocês, um filho fica ao lado, como se ele não estivesse no planeta lá dos adultos, e aí a gente pega, dá o celular e aí fica uma conversa paralela. Como é que você treina esse filho? Boa Próxima. Pergunta. Como eu treino filho que conta história demorada ou enrolada demais para falar? Só pergunta facilzinha, hein? Hã? Quarta, próxima. Como treino o filho para ver menos vídeos no YouTube? Nossa, essa é a de ouro, hein? E última, que é a principal. Como eu treino um filho para ler a Bíblia todo dia? Uau! Vocês que vão dar a resposta. E vocês vão ver que existe uma coisa linda agora, tá? Vocês vão ver, nós vamos dividir, esposa e esposa não podem ficar juntos, porque a força que um grupo exerce é muito grande, então o Rodrigo vai dividir aí. Mas o que a gente quer trabalhar é focar para vocês a palavra treino. Todas as perguntas, a palavra treino apareceu.
Então esquece como lidar com, 7 passos para, fazer tal coisa de que jeito. Gente, esquece. Focaremos onde que eu treino um filho. Como nós vamos dividir em grupo, vai ser muito rico, porque a ideia do grupo aqui vai somar com a ideia do de lá, do de lá e do de lá. Às vezes a gente vai pensar tudo igual, às vezes diferente, mas às vezes vão ser os insights que a gente precisa para trabalhar com as nossas dificuldades do dia a dia. Faz sentido para vocês? E antes dele dividir, Rodrigo, tem um videozinho que a gente passa no final agora por causa da transmissão. É um videozinho agradável. Tá transmitindo ainda? Parou? Foi pro Face? Só pelo Face. Ah, vai? Foi pelo Face? Ainda tá. Ainda dá? Eu sei que vocês já conhecem, mas, gente, eu amo esses 3 vídeos que a gente passou hoje. E esse aqui, para mim, ele entra muito no jeito... Eu vou filmar vocês enquanto vocês assistem. Porque ele tem a ver com isso. Eu quero muito que a vida de vocês seja divertida o suficiente para vocês terem mais poder de influência na mentalidade de um filho. Vocês precisam desfrutar da vida. Quando Deus chegou e falou, coma livremente de tudo que vem, tudo que está no jardim, Ele deu tudo. E a gente nem sempre sabe desfrutar, e esse desfrute precisa ser com eles. O que eu quero dizer, nós estamos em pecado se não fizermos isso. Estamos comendo moscas, como que é, amor, que está na palavra? Que você sempre fala lá em casa? Hã? Estamos filtrando moscas e engolindo camelo. É tão inteligente que eu tive que pedir para ele me explicar o que isso quer dizer. Porque a gente fica tão preocupado com tanta coisa pequena, que é essa nossa preocupação, né? Que a gente perde o contexto geral do todo. Que foi o que eu senti quando eu vim lá no nosso último encontro de paz. Eu falei, é mais, não é só falar se a gente vai deixar Netflix ou não. É treino. E eu só aumento minha capacidade de influência se eu exerço, se ele olha para mim e ele fala, eu quero a vida dela. Se o teu filho olha e fala, eu quero, eu gosto da vida do meu pai. Posso ter desafios que for, mas aquilo, ele retrata a honra. Então, vamos dividir? Você quer? Eu vou deixar contigo. Quer passar o vídeo agora? Passa. Acho que eles estão ainda na transmissão. Vamos? Tá, vai lá, manda, porque... eu vou filmar a carinha de vocês. Vocês vão ver o que a diversão faz na nossa mente. Nos hemisférios esquerdos e direito. Pode passar aí, lá de trás. Filmei vocês. Eles estão vendendo coisa ruim, gente. Mas estão fazendo de forma divertida. É por aí que a mente de um jovem entra. Rodrigo, vamos lá? Agora com essas palavras, treino, vocês vão ser divididos em quantas pessoas? Vamos fazer 6 grupos, pessoal. Eu vou passando aqui o número. Cada um que vai pegar seu número, você vai se ajustando aqui e tal. Fica num grupo e tal, beleza? 1, 2, 3, não vai. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3...
4, 5, 6. 1 e 2. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Obrigada. 5.